Seja bem-vindo à Odontologia Prática de hoje. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito e hoje eu vou dar dicas totalmente práticas de como é trabalhar com resinas bleach, resinas para dentes clareados para facetas em resinas. Então eu vou dar uma série de dicas bem preciosas para você que trabalha ou vai começar a trabalhar com facetas de resina para dentes bem brancos, tá? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, que cada vez mais eu vou dar dicas bem preciosas para te ajudar no dia a dia e para você evitar erros, né? Então hoje é um vídeo totalmente prático. Ontem eu fiz um caso de 12 facetas em resina dos dentes inferiores e eu fiquei pensando, tá faltando um vídeo com uma série dessas dicas para trabalhar com resinas brancas, tá? Então, bora pro vídeo? Então vamos lá, hoje eu vou falar uma série de dicas para você como você trabalhar com resinas ultra brancas, né? As BL2, BL1, B1, né? Existe uma série de peculiaridades para trabalhar com elas. Por quê? Porque elas são diferentes. Só quando você for trabalhar com elas, você vai ver que é diferente trabalhar com elas. Então hoje eu vou te dar algumas dicas para evitar erros. Primeira delas, resinas brancas, extremamente brancas, BL2. São resinas que você tem que ter muito cuidado para não manchar, né? Então, se você fez algum preparo, se você fez algum desgaste, limpe muito bem a luva antes de você começar a trabalhar com elas. Por quê? Porque se você tiver um pozinho de resíduo, de remoção, de alguma restauração, ela já vai manchar. Tá? Então pode ocorrer isso de manchar. Outro cuidado, você está removendo a resina do tubo. Você tem que ter muito cuidado em não raspar o tubo por dentro. Aquele resíduozinho escuro de dentro do tubo vai manchar a sua resina e na hora de você fazer o polimento vai ficar aquele resíduozinho. Você fala, o que aconteceu de errado? Para o paciente é uma mancha muito escura e incomoda. Então não raspe o tubo, né? Tem que ter muito cuidado na hora de raspar o tubo, na hora de inserir. Muito importante também, limpar todos os instrumentais. Pincel, se você tiver o pincel sujo, né? Qualquer resíduo vai manchar essa resina. Então você tem que limpar muito bem os instrumentais, né? Com álcool 70, o seu pincel, para não manchar essa resina. Beleza. Então, são cuidados básicos? São, mas fazem diferença na hora de manchar a resina, tá? Porque senão você vai ter esse erro lá no final. Ok, faça isolamento absoluto, aquele que você vai amarrar a cada dente. Cara, não faça, não vai dar certo. Ah, mas eu já vi dentista, professor fazendo isso. Cara, vai ser difícil você conseguir amarrar até na cervical. Você não vai ter um bom térmico para trabalhar com uma resina BL2. E esse que é o grande segredo, que eu já vou falar, que me perguntam muito, como eu faço o término numa resina bleach, né? Uma resina para dentes clareados, tá? Então, primeiro, não utilize esse isolamento absoluto amarrando cada dente. Pode utilizar o isolamento absoluto modificado. Então, você faz o isolamento absoluto modificado. E nos inferiores, é diferente de trabalhar? Totalmente diferente de trabalhar facetas em resina dos inferiores para os superiores. Os superiores, você vai trabalhar a técnica da matriz, que você vai passar a matriz para fazer as ameias, né? E você vai transformar uma cavidade simples numa cavidade, uma cavidade complexa numa cavidade simples, para você fazer a última camada de esmalte. Nos inferiores, você vai ter que fazer o isolamento com uma tira de poliéster. Não vai dar certo, tá? Não dá certo, não passa. Você não vai conseguir. Eu isolo eles, eu separo eles com uma matriz metálica dobrada e vou fazendo um por um ou a cada 2 dentes, depende da sua experiência. Então é diferente de você trabalhar, tá? Então você vai fazendo e fazendo o acabamento para você acertar a espessura e as proporções. Por que é tão diferente assim, doutor? No superior, primeiro, eu sempre trabalho sem preparo dentário, né?
No inferior, você vai estar trabalhando sem preparo dentário. Pense pela lógica. Como que você vai criar uma espessura de resina sem ter o contato, né? Vai ocorrer um novo contato. Então, a minha dica é, você vai bater o papel carbono, vai ver os contatos que existem e já vai falar para o paciente, é só mordida, eu vou ter que redistribuir a espessura. Por quê? Porque você vai trabalhar uma espessura de resina se você vai retrabalhar os pontos de contato. Então, você tem que saber a oclusão dentária, porque senão você vai deixar um contato prematuro e você vai ocorrer uma fratura, né? Então, você tem que saber redistribuir os pontos de contato quando você vai estar trabalhando facetas em resina em dentes inferiores, né? Então, vai ter um novo ponto de contato, beleza? Então, superiores também. Olha, superiores tem vezes que você não vai ter um contato prematuro, mas você tem que saber muito bem de oclusão para você não ter esse ponto de contato prematuro, né? Resinas BL2. Você tem que saber o básico de compactação e uniformização de resina. Então, você está fazendo uma classe 4 e você vê que você não consegue um polimento legal. Tem vezes ficou uma bolinha ou fica aquela linha de união entre a restauração e o dente. Provavelmente você não está sabendo trabalhar pincel, espátula, espátula de borracha para você ter essa linha de união, tá? Então, você tem que saber muito bem isso para você trabalhar com resinas para dentes clareados. Por quê? Porque você vai ter que conseguir uma uniformização dessa última camada. Senão, ela vai manchar muito facilmente, né? Ela vai ocorrer o manchamento naquele pequeno degrau. E mancha, pense bem, você tá com uma resina bem branca. Qualquer fissura, qualquer degrau que você não está conseguindo uniformizar, ela vai manchar muito facilmente em pouco tempo. Então, você tem que saber o básico do polimento, da uniformização, numa classe 4, numa restauração estética, para daí você pular para as facetas em resina. E indo para o polimento, me perguntam muito sobre o acabamento cervical. Primeiro, você tem que saber trabalhar a espátula nessa área cervical. Você tem que trabalhar em 45 graus, encostando essa resina, sempre trabalhando com lupa. Se você não tem lupa, vai na G-Focus Optical. Você tem um desconto de 5% lá com o cupom Odontologia Prática. Compra uma lupa, começa a trabalhar com lupa. Por quê? Você tem que inserir, em primeiro lugar, a resina em 45 graus. Não ela subindo em cima da gengiva. Senão vai dificultar o seu acabamento nesse término. Segundo, você vai entrar com uma broca 2200, uma fresa 2200, inclinando dentro do sulco e fazendo essa inclinação natural dos incisivos, dos dentes, né? Naquela área. Consequentemente, criando um término adequado naquela área. Ok, mas se você está trabalhando com uma fresa diamantada, muito importante uniformizar aquela área para você conseguir um alto polimento. Então, você vai trabalhar depois com pontas multilaminadas para terminar aquela área e ter um ótimo polimento. Trabalhar várias pontas de polimento entrando levemente nesse sulco, vai machucar um pouquinho, vai machucar a papila na hora do acabamento, mas o importante é você ter um ótimo acabamento, né, naquela área. Mas vai machucar muito, depois o paciente vai voltar e eu vi que ficou um espacinho. Segunda sessão serve para ajustes, né? Se você quer fechar mais, se faltou resina ali, removeu muito resina, ficou sensível, aí você vai pegando a mão para fazer o acabamento naquela área. Então, existe uma peculiaridade para trabalhar com resinas para dentes clareados? Existe muito grande. Resinas para dentes clareados, você tem que fazer uma anatomia muito interessante, muito natural. Por quê? O que eu vejo muito de erro é você fazer uma área de espelho muito grande. Então você faz muito chapado aquela vestibular. Se você faz muito chapado aquela vestibular, você não tem as ameias legais, aquele volume das ameias, na mesial e na distal. Sempre as ameias você tem que trabalhar muito bem,
Trabalhando mais as ameias, você vai conseguir um aspecto mais natural do que aquela área chapada vestibular, aquela área de brilho, vamos dizer assim, onde a luz vai pegar. Então, se você está trabalhando muito bem as vertentes das facetas em resina, você vai conseguir uma faceta natural. Ok, fiz as vertentes mais volumosas, inclinadas, com mais volume, né? E deixei a área vestibular retinha e uniforme. Trabalhe as 3 angulações, cervical, média e incisal. Você vai já conseguir um resultado melhor. E para dentes clareados, você deve trabalhar a textura. Senão, você vai fazer um chiclete, né? Vai ficar com aspecto de chiclete ali, um plexo ali, tá? Ah, mas eu vi, mas tô vendo que tá errado as minhas facetas, eu não sei o que eu tô errando. Você não tá fazendo textura. Tem que fazer textura para dentes clareados. Ah, eu vou fazer com brocas diamantadas? Eu fazia alguma época, em alguns casos, com pontas diamantadas, né? E conseguia um resultado legal, mas o que acontece? Se o paciente não tem uma boa higiene, mesmo você atingindo um alto polimento, ela vai acabar, se o paciente não tiver higiene, ela vai acabar manchando um pouquinho. Então, hoje em dia, como protocolo, eu prefiro fazer textura com pontas multilaminadas. Por quê? Porque você vai conseguir uma textura legal. Essa textura, você sempre tem que pensar, se você fizer uma alta textura, ela vai reduzir essa textura de acordo com as pontas de polimento que você passa. Então, quanto mais pontas de polimento você passa, mais reduz essa textura, porque ela vai estar gastando, né? Mas você vai atingir um alto polimento. E é fundamental para dentes clareados você atingir um alto polimento para facetas em resina. Então, eu não estou conseguindo atingir um polimento legal numa classe 4, numa restauração normal. Não comece a fazer facetas em resina, nem para dentes clareados. Por quê? Porque você tem que uniformizar essa última camada e atingir o alto brilho, que vai ser fundamental para a longevidade dela e para o selamento dessa resina. Então, consequentemente, você não deve utilizar resinas baratas, tá? Que você não consegue no dia a dia um polimento legal. Tem que utilizar uma resina de qualidade, que você tem que ter um alto polimento. Esse polimento vai ser fundamental para a vida dessa resina, ou para você não ter que refazer o trabalho, né? O paciente vem uma semana depois, olha, doutor, tá manchando já amarelou, eu não consegui tá estranho. Olha, você não uniformizou, você não utilizou uma resina de qualidade, tá ficando fosco, né? Então, utilize uma resina de qualidade, várias pontas de polimento, sele essa resina com alto polimento, que vai ser fundamental para você trabalhar com facetas em dentes clareados, dentes bleach, né? Por isso que eu provavelmente vou fazer um curso com essa didática. É fundamental eu fazer, eu acho que eu preciso fazer esse curso para vocês. Não é nenhuma questão moral, é uma questão de sentimento, de querer ajudar vocês e fazer essa didática. Eu sempre dei dicas preciosas aqui, sempre vou continuar dando, mas eu tenho que fazer esse curso e provavelmente esse ano sai esse curso super especial sobre facetas em resina. E dar esse passo a passo fundamental para você ter sucesso e cortar caminhos. Isso é mais importante. Se você ver esse vídeo em detalhes, você vai ver que eu passei várias dicas preciosas para você cortar caminho e atingir um alto sucesso nas suas restaurações. Beleza? Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só vocês testar na prática.